Olá, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista, aqui pela TV Onda Digital e também transmitido simultaneamente no nosso canal no YouTube da TV Cenário Amazônia. O convidado de hoje é especial, defensor público bem atuante aqui no estado do Amazonas, Rafael Barbosa. Defensor público, bem-vindo ao Cenário Entrevista. Agradeço o convite, Gabriel. Estamos aqui para discutir o tema que você escolher. É sempre um prazer falar com a Cenário, é sempre um prazer falar com o telespectador da Cenário. Então, vamos lá discutir um pouquinho de defensoria, um pouquinho de direito, né, que é a minha área. Estou à sua disposição. E antes do nosso bate-papo, eu vou apresentá-lo, né? Doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, subárea Direito Processual Civil, pós-doutorando em Direito Constitucional pela Unicinos, professor adjunto de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Amazonas, tanto para o mestrado quanto para a graduação, possui especialização em Direito Processual Penal e Direito Penal pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, defensor público do Estado do Amazonas e diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas. Aí também é membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, ANEP, da Associação Brasileira de Direito Processual e coordenador do Núcleo de Estudos em Processo da Universidade Federal do Amazonas. Isso aí. Defensor, primeiro queria conhecer um pouco da sua história. O senhor tem uma atuação bastante importante na Defensoria Pública. Como iniciou essa história do senhor com a Defensoria? Tem gente que não gosta de ouvir muito essa história, não, porque quando eu fiz faculdade, eu sempre fui muito... A primeira paixão do aluno do direito é o direito penal, né? Porque ele viu os julgamentos acontecendo, viu os filmes americanos, os advogados sempre tirando uma carta na manga, na última hora aparecendo uma testemunha, ele convencendo os jurados. Então é claro que a minha paixão inicial foi também para o direito penal. E o direito penal está muito ligado ao Ministério Público, né, que é o órgão acusador, quem faz as denúncias, quem processa os criminosos. Então eu, na minha faculdade, sempre fui, né, para essa área. Tanto que o meu estágio, na época de aluno, na época de estudante, foi no Ministério Público. Eu nem sequer sabia o que era a Defensoria Pública. Eu tinha um contato quase que zero. Nunca me interessei, nunca tive curiosidade. Sempre realmente fui muito mais ligado ao Ministério Público. E aí fui estudar, no final da faculdade, já fui me apaixonando mais para a área do direito processual civil, porque acaba que você vai conhecendo direito, vai percebendo que o processo brasileiro ele não é igual ao americano, ele é muito mais escrito, né, nos autos, e aí acabei enveredando para a área civil no final do meu curso. E resolvi fazer mestrado, porque eu sempre fui muito apaixonado por lecionar. Tanto que eu lecionava para criança inglês, antes de eu sair para estudar fora. E eu queria fazer mestrado, porque mestrado era o que capacitava alguém a dar aula. E como eu estudava já processo, e pelos professores da PUC de São Paulo, e me identificava muito com eles, eu falei, eu quero PUC de São Paulo. Aí minha mãe dizia, mas menino, você não tem nenhum parente em São Paulo, vai fazer o quê em São Paulo? Vai para o Rio, no Rio também tem PUC. Não, mas os professores que eu quero estão na PUC de São Paulo. E aí fui para São Paulo para tentar entrar na PUC, e aí um amigo disse assim, olha, Rafael, você não vai conseguir entrar no mestrado, naquela época era muito difícil, chegando de paraquedas, porque você não é concursado, você é recém-formado, como é que você vai pagar a faculdade? Como é que você vai conseguir ficar em São Paulo sem trabalho? Tem um monte de checklist que você não representa e não consegue preencher. Aí eu falei, não quero saber, vou tentar até morrer. E fui. E aí ele falou, por que você não aproveita o tempo livre? Porque para entrar no mestrado, eu acabei escolhendo um caminho de fazer antes uma especialização lá em São Paulo, na PUC, para conhecer o ambiente, os professores, tentar me sobressair para entrar no mestrado. E aí era aula só terça e quinta. Ele falou, por que tu não aproveita os outros dias e vai fazer uma reciclagem nesses cursinhos que estavam nascendo?
Hoje, cursinho para concurso estava nascendo naquela época. Hoje é tudo virtual, tudo televisionado, mas naquela época não era. Aí eu falei, tá, de manhã cedo eu vou então para o cursinho e à tarde eu vou estudar para o processo para entrar no mestrado. Entrei no concurso e não entrei no mestrado. E vim para o concurso, por quê? Porque no fim de semana eu estava louco para rever meus amigos, não tinha dinheiro para pagar, aí liguei para meus pais e falei, pai, por favor, paga aí a passagem, que vou fazer uma prova difícil. Mas eu nunca pensei que eu fosse passar. E passei. Há quantos anos aqui? E aí, não, isso daí, porque eu cheguei aqui no Amazonas muito cedo, né? Cheguei com, acho que 5 anos. Mas eu fui estudar fora e vim só fazer a prova. E aí, isso foi 2002. A prova foi em 2002, o concurso terminou em 2003, nomearam em 2004. Aí eu acabei voltando para São Paulo, mas já voltei concursado, né, aprovado, e reprovei no mestrado. Aí continuei estudando, em 2004 eu passei no mestrado. Aí esperei, porque eu já estava concursado, não podia sair. Quando eu consegui os 2 anos do probatório, que é o período que você tem para ganhar estabilidade na carreira, eu pedi para ir fazer o mestrado, que eu já tinha passado e estava trancado. Aí negaram. Me negaram, dizendo que eu não estava autorizado. Eu disse, mas eu vou. Não, você não vai, eu vou. Vocês vão me exonerar, mas eu vou. Aí fui. Pedi férias, aí consegui 1 mês de férias, fiz 1 mês de mestrado, 2 meses de férias, no 3º mês cortaram meu salário. Aí meus pais me ligaram, menino, volta para Manaus, você vai perder um concurso. Eu disse, não quero saber. Aí conseguiram, né? Viram que eu não ia refugar e aí me deram licença. Doutor Rafael, a Defensoria Pública é um órgão bastante conhecido, mas também um pouco bastante criticado pela sociedade, né? Vamos dizer assim, por defender algumas vezes pessoas que a gente acaba julgando, a sociedade acaba julgando por conta do ocorrido que aquela pessoa faz. Eu queria que o senhor falasse um pouco por que a Defensoria tem essa imagem da sociedade. Porque, na verdade, a Defensoria ela começou a virar a defensoria que ela é hoje, assim, né? Naquela época você tinha direito à gratuidade, mas não tinha defensor para todo mundo. Então, o que o defensor fazia? O defensor fazia as demandas criminais, porque a Constituição impede que alguém seja processado sem a defesa técnica. Então, eu posso até ter demandas na área civil que o advogado ele é dispensável. No juizado, até tantos salários mínimos, você pode ir sem advogado. Agora, no processo penal, não tem essa possibilidade. Então, qualquer crime que venha restringir a liberdade ou algum direito, você precisa de uma defesa técnica. Então, a Defensoria, como ela era um órgão que fazia isso gratuitamente, ela assumiu esse encargo. E também as ações de alimentos. Então, a Defensoria é muito conhecida como aquela que defende criminoso, bandido, ladrão e quem pleiteia alimentos para as crianças, para as mulheres e tudo mais. Só que a Defensoria é muito maior do que isso, né? E além disso, esses 2 papéis que são criticados são muito dignos, porque a Defensoria tem, em todo o Brasil, ela tem várias histórias de pessoas inocentes que chegaram a cumprir pena, chegaram a ser presos, alguns foram abusados dentro da penitenciária, contraíram HIV, que é o caso do Eberson, né, contraiu na penitenciária, porque ele foi preso como estuprador, mas não foi, comprovado depois que não tinha sido ele, e hoje tem aí, né, sequelas e é inocente. E a Defensoria conseguiu provar, e não só conseguiu provar a inocência dele, mas conseguiu, na Justiça, esse ano, indenização para os familiares dele por esse erro judiciário. Doutor Rafael, a Defensoria Pública é fundamental, como o senhor falou, a gente percebe um pouco a gente percebe um avanço, mas ainda é um orçamento muito pequeno, né? E para quem não sabe, o Dr. Rafael Barbosa, ele já foi defensor público geral. Atualmente, o atual defensor público é o Ricardo Paiva, exatamente, Ricardo Paiva. Ele que está na frente aí da Defensoria Pública, mas na sua gestão o senhor conseguiu avançar muito, né, na Defensoria Pública aqui no Amazonas. A Defensoria, no passado, ela surgiu no Amazonas e na maioria dos estados brasileiros, não em todos, como uma secretaria, um órgão dentro de uma secretaria de governo. Então, existia a Sejusc, que é a Secretaria de Justiça, e ela tinha um órgão chamado
advogado de ofício, né? Advocacia de ofício. E quem eram os advogados de ofício? Eram concursados para esse cargo de advogado da secretaria, que faziam trabalho de forma gratuita, né? Então, a defensoria, na verdade, era desempenhada, o papel que hoje nós desempenhamos, por esse grupo de advogados. Quando veio a Constituição criando a defensoria nos moldes constitucionais pós-88, esses advogados de ofício eles foram incorporados para a defensoria e a defensoria fez um concurso que é o meu. Então, eu sou do primeiro concurso de defensores públicos, né, que saiu o concurso com essa titulação, com esse nome. Não que os outros não sejam defensores públicos, são tão bons ou até melhores que a gente, mas eles não fizeram concurso para a defensoria pública, foram depois incorporados com a Constituição. Então, o que acontecia? A defensoria tinha um orçamento um orçamento pequeno dentro de uma secretaria que não era a maior. A Sejus, que nunca foi a maior. Então, só uma ideia, Gabriel, a defensoria tinha para gastar num ano R$200 mil. Muito pouco. No ano. Comprar computador, aparelhar, pagar servidor, pagar... Praticamente impossível você conseguir fazer alguma coisa com esses valores. Então, quando a Constituição garantiu a autonomia e o Estado do Amazonas não implementava, a gente se viu na obrigação de cobrar. E nós cobramos o governador, cobramos demais, tanto que o Omar, na saída, no apagar das luzes do seu governo, ele deu autonomia para a defensoria. Então, assim, o Omar é o responsável, efetivamente, pela realidade que a defensoria tem hoje, que é muito melhor do que ela tinha em 2015, que foi quando ele deu autonomia. E aí, o que a gente fez? Coincidiu a gente virar defensor-geral nessa transição e tudo aconteceu porque a defensoria com autonomia só foi a gente fazer um planejamento sério, honesto, que as coisas aconteceram. Então, todo mundo fala, Rafael, como a defensoria cresceu na tua mão, cresceria na mão de qualquer outro defensor, porque eu estava no momento da transformação. Então, eu não atribuo o sucesso da defensoria ao Rafael, mas sim o sucesso do Rafael ao momento que a defensoria estava. Inclusive, o senhor falou aí do orçamento, só para a gente mostrar para o pessoal de casa, em 2018 o orçamento da Defensoria Pública aqui do Amazonas era de R$81 milhões, 123,46%. E no exercício financeiro de 2023, agora, ele passou para R$181 milhões. Então, a gente já percebe o quanto aumentou, né? E, inclusive, saiu de 200 mil, como o senhor falou, para 181 milhões. Então, inegavelmente, e assim, até há um ponto que alguns deputados criticam a defensoria, porque falam, a defensoria foi a que teve o maior crescimento orçamentário. Ok, se você olhar para um órgão que tinha 200 mil e um órgão que tem hoje 180 milhões, houve um crescimento gigantesco. Só que esses 200 mil era para investimento. Toda a parte de remuneração o Estado bancava. Então, 200 mil era para investimento. Hoje, 180 milhões é tudo. A defensoria vive com esse dinheiro. Agora, nós tínhamos 25 membros. Hoje nós temos 150. Nós tínhamos atuação exclusivamente na capital. Hoje nós estamos em 58 municípios além da capital. Nós tínhamos fixo no interior, acho que só Manaus, né? O máximo que você chegava no interior naquela época, quando eu entrei, era Parintins e alguns municípios mais perto, mas muito precárias as condições de trabalho do defensor. Hoje o defensor tem no interior estrutura, tem servidor, tem carro, tem um prédio para ele trabalhar, para ele atender, tem os polos que ele se desloca. Então, assim, se você olhar como se isso fosse um gasto, de fato, o Estado do Amazonas gastava 200 e agora gasta 180 milhões. Mas olhar para o lado de quem se beneficiou com esses serviços, quem hoje pode contar com a defensoria, não é um gasto, é um investimento no social, porque a defensoria é 100% social. Inclusive, se é desafiador uma capital como Manaus, que tem as suas multifacetas, inclusive, queria que o senhor falasse para a gente que está acompanhando o desafio de atuar no interior do estado, já que Manaus é a cidade-estado, mas a gente percebe que o interior ainda é carente, principalmente da internet, né? Não, hoje na defensoria, sem a defensoria no interior,
eu confesso que a nossa população do interior estaria numa situação muito pior. A pandemia demonstrou a essencialidade da defensoria. Quantos colegas no interior, e eu acompanhei porque eu estava no tribunal, né? Eu estou no tribunal porque a minha função, a minha titularidade como defensor é a atuação no tribunal. Então as demandas do interior acabavam chegando até mim por causa disso. Então, quantas ações, quantas pessoas conseguiram transferência de avião, quantas pessoas conseguiram acesso a leitos por causa da defensoria no interior? Várias. Então, assim, é impossível você pensar a realidade do interior do Amazonas hoje sem defensoria. Inclusive, o senhor foi um dos autores, né, de um dos pedidos naquele momento em que o governo estava querendo cancelar, né, o transporte de passageiros vindos do interior para a capital, né? Na época da pandemia, nós tivemos uma atuação muito intensa por causa das vacinas, né? A minha pauta, acabei ficando com a pauta das vacinas, porque como os colegas estavam muito sobrecarregados com a atuação, e nós temos aqui um núcleo de saúde, que também estava com esses atendimentos mais urgentes, de necessidade de leitos e tudo mais, oxigênio, eu fiz alguns trabalhos em parceria, mas a maioria foi realmente com vacina e tentando, de algum modo, encontrar saídas para o isolamento social. Então, nós propusemos a mudança no horário de abertura do comércio, para não dar o rush no ônibus, todo mundo sem máscara, como era. Então, a gente teve uma atuação muito intensa. Não, a defensoria, na época da pandemia, realmente esteve na mídia. Eu, na época da pandemia, dei 2 entradas no Fantástico, uma no Jornal Nacional e uma no Jornal da Noite. Eu vi o senhor foi responsável, inclusive, de passar a realidade do que estava passando aqui no Amazonas, que foram momentos assim que a gente ninguém vai esquecer, mas vai ficar para sempre nas nossas memórias, que foi a falta do oxigênio. E eu não era defensor geral, viu? Então eu dei entrevista como defensor de ponta. Eu e os defensores de Parintins, que tiveram uma atuação muito intensa, os defensores de Tefé. Então, assim, na verdade, não estávamos representando a defensoria como instituição por ser a defensoria, mas pelo trabalho que a defensoria fez nesses momentos críticos da pandemia. O papo está muito bom, mas a gente precisa fazer uma pausa. No próximo bloco a gente vai falar sobre a paixão que o Dr. Rafael tem em lecionar. Ele já até deu uma introdução aqui pra gente, mas a gente vai falar um pouco sobre como é a experiência de formar aí novos alunos na área do direito, que são milhares. Aqui no Amazonas a gente tem pelo menos 14 instituições, mas ele está atuando na Universidade Federal do Amazonas. E nós vamos contar um pouco sobre a UFAM e também sobre a Escola da Defensoria, a qual ele é o diretor-geral. A gente conta daqui a pouco os detalhes, não saia daí. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o Cenário Entrevista, que hoje recebe o defensor público Rafael Barbosa. Mas antes, gostaria de convidar você a acompanhar as nossas notícias, as redes sociais da Cenário Amazônia. Aqui na sua tela está aparecendo os endereços eletrônicos que você pode acompanhar o nosso canal aí e também rever outros programas além desse que está aqui no canal Cenário Amazônia no YouTube. Defensor, queria falar agora com o senhor sobre a sua paixão aí, que o senhor já deu uma introdução, que é a docência. Como é que é formar? O que mudou na sua formação depois que o senhor foi realmente para a sala de aula? O senhor contou aqui no nosso programa que o senhor já deu aula para criança, né, de inglês, mas como é formar novos advogados, defensores públicos? Como é que é para o senhor fazer esse trabalho? Gabriel, na verdade, antes de eu virar defensor, eu já era professor, né? Como eu disse, eu sempre fui muito estimulado, talvez, por querer ser advogado, querer argumentar, querer falar em público. Eu sempre achei que um dos caminhos para conseguir isso ou era sendo advogado, ou era sendo professor, ou jornalista, né? Acabou que eu virei professor e defensor, né, advogado, e não virei jornalista, né? E realmente, depois de tanto tempo dando entrevista como DPG, eu vi que realmente dos três é o que eu menos conseguiria sucesso, porque eu ainda tenho dificuldade com câmera, já é difícil falar olhando para a câmera. Às vezes eu realmente falo de forma que eu não concordo. Quando eu pego uma entrevista minha que eu vou ler, eu falo, caramba, quanto vício de linguagem. Eu não sabia que eu falava tão errado, que eu falava tão mal. Então, assim, para mim, de todos os três jornalistas, realmente foi o que eu deixei de lado, porque eu realmente não tenho condições de ser um bom jornalista. Bem, e aí eu comecei a dar aula antes de ser defensor, dei aula para criança de inglês, depois, já formado, mas ainda não concursado, dei aula em cursinho para a OAB. Então, a minha primeira aula de direito, foi para um cursinho de OAB. Tanto que, quando eu comecei a dar aula, tinha um senhor que ele puxou o jornal e começou a ler. Ele olhou para mim e disse, esse recém-formado vem querer me ensinar como fazer uma petição para vir. Só que aí, no continuar da aula, ele guardou o jornal e assistiu a aula. Então, foi assim. É claro que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque embora a nossa matéria seja uma matéria técnica, processo civil, acaba que no decorrer da aula a gente fala sobre aspectos morais, sobre o caráter que tem que ter o defensor, o caráter que tem que ter o advogado, quanto é importante você, né, honrar suas palavras, ser honesto na hora de litigar, pleitear aquilo que você realmente tem certeza que o teu cliente tem razão. Então, é jogar o jogo limpo, né? E isso também é possível. É muito difícil você encontrar um advogado de sucesso que esteja, né, nesse atuar dentro das linhas que a gente chama de linhas legítimas, linhas do processo real, do processo devido, mas é possível, tem muita gente boa nesse meio. Como foi o desafio de ensinar durante a pandemia? Aí talvez tenha sido a pior coisa, né? Porque eu, como um apaixonado por sala de aula, e eu estava agora, esse fim de semana, eu estava dando um curso lá na UFMT, lá em Cuiabá, e aí eu conversando com os alunos falei, olha, eu tenho amigos que vão dar aula para vocês aqui, que se você der 20 minutos no auditório cheio, ele dá uma palestra, todo mundo ri, uma palestra tipo midiática, né? Um showman. Eu não gosto. Para mim, sala de aula, é o contato aluno-professor mais duradouro, mais, assim, que não se exaure numa única aula. E aí vem um problema. Como é que você tem isso por vídeo? É praticamente impossível. Então, foi a pior fase da minha vida acadêmica, foi ter que lecionar de forma virtual, foi ter que falar com a televisão, com a câmera, né? Porque eu olhava, não conseguia nem ver os alunos, porque eles fechavam a câmera. Então, para mim, foi a pior. Tanto, Gabriel, que teve uma bela aula, que eu estava dando aula, aí depois de 40 minutos de aula, por tique de professor, e aí, pessoal, vocês entenderam?
Aí deu 1 minuto e ninguém respondia. 2 minutos e ninguém respondia. Eu falei, eu só vou sair daqui quando o primeiro aparecer. Aí depois de uns 20 minutos apareceu um lá, professor, ainda está tendo aula? Eu disse, por causa de vocês não, né? Eu não vou dar mais aula nesse período não. Aí, como é o fã, a gente tem essa... Eu me recusei a dar aula para o resto do período. Estava no finalzinho já. Doutor Rafael, o senhor precisou se reinventar como professor nesse momento da pandemia? Porque a gente teve que usar... A gente já tinha colocado na sala de aula a tecnologia a favor do ensino, mas ela teve que ser rápida, né? Não, eu confesso que para mim eu contava no tempo, quando é que ia parar, e quando deram a primeira possibilidade, já é possível aula presencial, eu estava lá, hoje, por exemplo, hoje eu fiquei sem carro, né? Por alguma razão, meu carro foi para a concessionária e o rapaz disse, olha, hoje você não vai ter carro, eu dou aula hoje à tarde. Então eu falei, e agora? Aí eu ia ligar para a turma, né, com a representante, para negociar uma aula virtual. Aí, como minha mãe está viajando, eu falei, pedi o carro dela emprestado, peguei o carro dela e fui dar aula. Então, faço tudo para ter o contato com o aluno. Vamos falar um pouco sobre a escola. O senhor é diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas. São vários eventos em parceria com outras escolas também, como a Escola Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas. Há vários eventos, inclusive eu quero tocar num assunto muito importante aqui, que a Escola da Defensoria fez em parceria com a SMAN um evento em comemoração, em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Perfeito, a Defensoria tem prestigiado os eventos de acordo com o mês, né? Se o mês tem por exemplo, o mês que fala do ambiente, então a Defensoria procura uma pauta ligada ao meio ambiente. Um que fala dos povos tradicionais, indígenas, a gente tem trazido, né? Teve aqui uma promotora da Bahia falando sobre o movimento negro, né? Sobre cotas raciais. Então, a Defensoria tem trazido justamente os grupos vulneráveis para um lugar de fala. Isso tem sido, na verdade, o foco da escola. E no mês de junho nós temos o mês do orgulho e por isso que a Defensoria resolveu fazer esse evento. E esse evento ele vai trazer um ícone da luta LGBT+, né, que é o Paulo Iotti, que defendeu a causa no Supremo mais de uma vez e com resultados positivos para o movimento. Então, Paulo Iotti vem com mais um grupo de colegas defensores e magistrados que também abraçam a causa para discutir esse assunto. E assim, é um prazer enorme da Escola da Defensoria estar, né, ladeada por outras escolas, como a Escola da Magistratura, Escola do Ministério Público, da PGE, já fizemos eventos juntos. Então vai ser muito legal, já faço o convite, né, no dia 28 de junho, que eu acho que vai ser muito legal, porque o Paulo Iotti, ele é polêmico só ele aparecer já vai ser polêmica, ainda mais o que ele vai contribuir de ideias e críticas para fortalecer cada vez mais o movimento. Inclusive, a Defensoria tem um papel crucial que é na luta pelo nome social, né? Isso foi uma vitória também para as pessoas trans que lutavam para ser reconhecidas pelo nome, né? A Defensoria tem um papel crucial nessa missão aí. Tem, a gente tem, inclusive, uma Defensoria especializada em atuar nesse flanco. O defensor Roger, ele está lá encarregado pelos direitos humanos e por pessoas com deficiência. Então, ali nos direitos humanos, eles têm uma pauta. Eu, inclusive, fiz uma reunião recentemente com o grupo da redução de danos. Tudo bem que tem um pouco a ver com o usuário de entorpecente, mas boa parte desse grupo é também, e a gente está atuando para tentar criar, né, formas de você difundir como é que você pode atender uma pessoa dessa, uma pessoa de rua, e reduzir os danos que ela tem, né? Porque ela é viciada, então ela vai consumir. Como é que você pode reduzir os danos que esse consumo vai gerar? Vamos falar um pouco sobre a sua atuação ainda como defensor. Me chamou uma atenção uma vez a sua atuação durante um período bem crucial para o Amazonas, que foi em 2017 aquela rebelião que teve um massacre e matou 57 presos. E a Defensoria Pública atua
Eu lembro até recentemente que teve uma ação que ingressou para indenizar essas famílias, né? Como é que está essa situação, doutor? Esse caso ele foi emblemático porque ele colocou na mídia um problema que talvez tenha sido o primeiro problema que eu tratei como defensor geral. Eu lembro que quando eu virei defensor geral, teve um primeiro evento institucional, a defensoria não era convidada para esses eventos, não tinha a praxe de ser convidada e muito menos de frequentar, e eu comecei a ir até para batizado de recém-nascido e tudo que... Tinha alguma coisa, eu ia, né? Até a pessoa falava, Rafael, você acha que para o defensor geral ir para um evento como esse, eu não vou escolher, o que me chamarem eu estou indo. E eu fui num evento e encontrei o secretário, acho que era SEAP, isso, de administração penitenciária, que era um policial federal famoso, né? Não era da Polícia Militar, não, era policial federal. Era o Sérgio Fontes? Não, foi antes dele. Era um senhor, não lembro o nome dele exatamente. E aí eu encostei nele e falei assim, quem faz a defesa do preso dentro da penitenciária é a empresa que vocês contratam, não é a defensoria. E está errado. Essa defesa é da defensoria. Porque não tem lógica o Estado pagar a defensoria, o defensor, e pagar novamente para a empresa fazer a defesa. E, na mesma hora, ele me botou um passa fora, né? Porque, claro, que eu não tinha dinheiro para botar os defensores lá. Eu estava pedindo mais orçamento para botar mais defensor e fazer esse serviço lá. E aí me deram um passa fora. E quando deu o massacre, a primeira coisa que os órgãos de fiscalização detectaram era isso, que não tinha defensoria nos presídios. Nessa questão que eu queria chegar com o senhor, por que o judiciário demora tanto a julgar esses processos? Porque nessa mesma época que saiu esse estopim, essa crise, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela dizia que havia muitos presos aguardando o julgamento. E essa é a realidade não só de unidades prisionais aqui do Amazonas, mas de todo o Brasil. Por que demora tanto, doutor? Isso era um problema, né? A vara de execução não estava dando o rendimento que era necessário para dar vazão. Então, acontecia de ter muito preso provisório, né? E pessoas também que deveriam já estar fora, que ainda estavam lá dentro, na época do massacre, entendeu? Então, isso também chocou bastante, porque você tem ali pessoas que não eram para mais estar ali, ou porque o processo, dependendo do julgamento, poderia dar direito a uma liberdade ou inocentá-lo, ou porque ele já poderia estar num regime mais brando, fora do regime fechado. E aí é claro que, quando isso chegou, a defensoria, aquela cobrança que a defensoria já havia feito, ela se incrementou, viram a necessidade que não dava mais para postergar, e hoje a defensoria ela está 100% dentro das penitenciárias. Então, você vê uma melhora significativa. Claro que não estamos ainda numa realidade perfeita. O sistema prisional brasileiro ele é caótico e vai continuar sendo por muito tempo enquanto não houver investimento. Mas que com o massacre houve uma evolução significativa nesse tramitar do processo, houve. O que a gente pode criticar são essas demandas mais robustas, por exemplo, o caso do Monte Oreb, esse caso que pede indenização para os familiares. Quando eu estava no coletivo, cheguei a atuar nesse processo também. Ele está pendente de julgamento. Até hoje a gente ainda está acompanhando, mas não há um desdobramento, né? Ele está numa vara que julga ações civis contra o Estado do Amazonas, mas ainda não saiu decisão. Tá certo, então. A gente faz mais uma pausa, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo aqui com o defensor Rafael Barbosa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre PL das fake news e atos antidemocráticos. Não sai daí, a gente já volta. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001
se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Entrevista, hoje recebendo aqui o defensor Rafael Barbosa. Doutor, não muito importante, mas querendo já usar daí da sua formação acadêmica, já que o senhor também está falando aí, estudando, né, no pós-doutorado Direito Constitucional, o Brasil foi palco no dia 8 de janeiro de protestos, de atos antidemocráticos. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador um pouco sobre como é que foi dividida essas investigações. Primeiro, o STF está julgando os que destruíram lá o patrimônio público, o segundo, os financiadores e por cima, o intelectual. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença de cada um. Porque alguns crimes, né, que são praticados, eles têm uma autoria que é subdividida, né? A autoria física, né, aquela pessoa que entra numa instituição, que entra numa repartição pública e danifica e destrói as coisas que lá estão, como nós vimos no dia 8. Porém, esse grupo ele não brotou do acaso, né? Vários ônibus foram deslocados para Brasília, alimentação durante esse período, lugar para ficar nesse período. Então, também é possível detectar que houve um financiamento. E essas pessoas que financiaram esse movimento, se de fato sabiam que ele poderia gerar esse tipo de resultado que ele gerou, também devem ser punidos, né? Porque praticaram um ato contrário ao que dispõe a lei. Bem, e além de quem praticou o ato em si, além de quem financiou o ato, né, que deu base para que ele pudesse acontecer, tem aqueles que planejaram e incitaram o acontecimento do ato. Então, você precisa, em crimes que são dessa grandeza, identificar cada um, porque as penas serão diferenciadas de acordo com a culpabilidade e a grandeza da influência de cada um deles. Uma parte polêmica aí, queria que o senhor falasse também sobre a polarização. O senhor acredita que isso possa diminuir no Brasil? Se é só uma fase ou realmente o Brasil tem essa tendência, que é uma tendência não só do Brasil, mas mundial, entre direita e esquerda? Na verdade, o que acontece no mundo hoje na minha opinião, é o resultado de uma política neoliberal que tem gerado uma insatisfação quase que universal, né? Então, você vê que há cada vez mais um empobrecimento da maioria e o enriquecimento de uma minoria cada vez menor. E isso gera insatisfação, isso gera ressentimento, e aí você acaba tendo que encontrar um inimigo para chamar de seu, de atribuir o teu insucesso, o insucesso que você está enfrentando hoje a alguém. E aí é muito mais fácil você fazer isso polarizando. Então, quem tem uma tendência mais para a esquerda, demoniza a direita. E quem tem uma tendência mais à direita, fica cada vez mais para o canto e demoniza a esquerda. E isso, para mim, é a crise da democracia.
A crise que nós enfrentamos hoje é uma crise da democracia que a gente precisa superar. Né? O senhor considera a democracia brasileira frágil? Sim, a democracia brasileira ela está catalogada como uma democracia frágil por um cientista político chamado Issacharoff. Então, ele mora nos Estados Unidos, leciona lá, e ele tem um livro chamado Democracias Frágeis. O Brasil está catalogado dentro desse grupo. Porém, os 4 anos da última gestão deram exemplo de que, embora uma democracia frágil, ela ainda conseguiu resistir a algumas tentativas autoritárias. Então, não podemos dizer que a existência do Bolsonaro ou de um presidente de esquerda, de direita, de extrema direita, é sinal de uma democracia frágil. Por quê? Porque os Estados Unidos também teve algo semelhante. Só que a superação do Brasil nesse período faz a gente crer mais na nossa democracia do que a gente provavelmente imaginava antes. Ainda até porque é novo, né, doutor? A gente teve uma Constituição que é de 1988 e aí, a partir daí que a gente começou a eleger novamente um presidente da República depois da ditadura. Se nós pegarmos a Constituição americana, ela é de 1787. Não tem comparação. Então, a nossa Constituição ainda é recente, mas ela tem se mostrado, embora sofrendo, embora apanhando, uma certa resistência que um autor muito bom chamado Carlos Sanfeld, que ele fala que é uma democracia, a Constituição resiliente, que ela tem se flexionado em algumas hipóteses, algumas circunstâncias, mas tem respondido, não tem quebrado. Tem envergado, mas não tem quebrado. Isso é bom, é claro que deixa a gente mais seguro, só que democracia é uma luta diária. Nós temos que ficar atentos sempre. Agora, continuando ainda um pouco falando sobre Constituição, há um projeto de lei que tramita na Câmara que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, mais conhecida aí como a PL das Fake News, por uns e por outros PL da Censura. Qual a sua avaliação constitucional em relação a esse projeto? O fato da democracia ter sentido bastante e ter recebido um abalo tão forte no mundo deve ser atribuído à completa terra sem lei que se transformou a internet. Então, hoje, a internet é uma terra sem lei. E nós percebemos no Brasil e no mundo como isso pode ser perigoso para o futuro do mundo. Para o futuro da democracia, mas para o futuro do mundo, porque uma guerra nuclear hoje, se você polarizar em nível mundial e admitir uma guerra nuclear, o mundo acaba. Exatamente. O que eu estava analisando também recentemente em relação à guerra da Ucrânia. Muita gente confunde lá o regime como se fosse de esquerda, mas a gente não podemos esquecer que o presidente da Rússia, o Putin, ele é de extrema direita, né? E tem essas ideias radicais. Lá hoje a gente costuma dizer que é uma cleptocracia, né? Porque você tem os magnatas russos que dominaram, se apropriaram do que era a antiga União Soviética, e o regime dele tem muito de direita também, né? Então não dá para dizer que é um regime de esquerda como era de Stalin ou que foi o início com Lenin, né? Mas então, o que acontece hoje? É necessário que você tenha regulamentação. Não pode ser terra de ninguém. Tem um cientista político chamado Jairo Nicolau, em que ele escreveu um livro recentemente para estudar dados da eleição de 2018, e ele coloca claramente como o WhatsApp influenciou a eleição. As fake news influenciaram a eleição. Eu lembro que até dispararam um chamado kit gay na época. Vários. Também a ideologia de gênero nas escolas. Escola sem partido, kit gay. E assim, você vê como isso influenciou na eleição. E nenhum tipo de influência é legítimo, né? A influência que não seja verdadeira, uma influência financeira, nenhuma influência deve ser permitida.
Então, a regulamentação da internet hoje ela é uma necessidade. Os países desenvolvidos já fazem isso. A Alemanha, a Europa tem um regime que é europeu e os países têm os seus regimes próprios que são mais enérgicos do que o regime europeu, né? Quando não pode ter o mais brando, mas mais enérgico pode ter. As Big Techs, elas são, uma grande maioria, o Facebook, que é a da Meta, ela é dos Estados Unidos. Lá ainda não há nenhuma regulamentação, mas a gente teve um episódio parecido, né, doutor? Lá o Capitólio foi invadido, que é o Congresso americano, foi invadido por não aceitar as eleições, né? A eleição ali de Joe Biden. E já o Trump não aceitou e mandou os seus seguidores. O Brasil, a gente percebeu que foi a mesma coisa, né? A rede social, ela foi crucial também para esse chamamento. Porque para você chamar tanto manifestante para uma capital num curto tempo de período, foi por meio de grupos de WhatsApp. Sem dúvida. Então, o que acontece hoje é que nós não podemos ignorar o poder que essas Big Techs têm e como elas mobilizam, como elas influenciam o processo político. E é por isso que é preciso que você tenha, né, um controle, uma regulamentação. É claro que isso não é censura, porque você impedir a divulgação de uma fake news não é censurar. O que você tem que fazer, e o Adam Smith, desde da concepção original na Inglaterra, foi o mercado livre de ideias, debate, diálogo, mas de ideias, não através de falsas notícias, de notícias que são fictícias, que são montadas. Aí realmente você esgota o processo. Doutor, uma frase que ficou marcada para mim nas decisões do ministro Alexandre de Moraes durante a campanha eleitoral, ele dizia o seguinte, abre aspas, liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, fecha aspas. Isso também tem a ver com o quão importante a gente precisa entender que a internet não é uma terra sem lei. Isso que o PL vem colocar na lei, né, no papel, porque você vai responsabilizar. Você vai responsabilizar a empresa que armazena, se ela não conseguir identificar quem foi o autor daquela notícia, daquela matéria, ela é responsabilizada. Então, no final das contas, o que você quer é o que a gente chama de transparência. Saber quem é o autor, de onde surgiu, quem é que está divulgando aquela notícia, qual é o grau de veracidade que ela tem, para poder, se for o caso realmente comprovado que é uma fake news, responsabilizar aquela pessoa. Então, sem accountability, não tem como você punir a falsa ideia. Então já cai por terra essa outra parte da população que considera o PL das fake news como o PL da censura. Sem dúvida, isso não é censura e não há liberdade, não há nenhum direito absoluto, nem a liberdade de expressão. Ela é um direito que a gente chama de prioritário, porque você deixar que a pessoa manifeste as suas ideias é possível, mas existe um limite. A ofensa a uma categoria, a um grupo, a verdade, né? Isso daí são limites que você tem que impor e qualquer democracia no mundo impõe, inclusive a americana, que é a que preza pelo maior grau de liberdade. A gente falou de regularização da mídia, além da Europa, o Canadá também recentemente fez uma regulamentação que botou um eixo às Big Techs lá no país, então serve aí de modelo também para o Brasil, que está tentando regulamentar isso. E para a gente indo para os finais aqui, doutor, o que a Amazônia representa para o senhor? Olha, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo nosso estado. Tudo que consegui, tudo que conquistei na minha vida, devo a esse estado. Então, talvez o maior orgulho que eu sinta hoje, além das minhas filhas, é eu ter sido, né, alçado à condição de cidadão amazonense, embora nascido em Aracaju, Sergipe. Hoje tem gente que critica, joga fora o título, mas para mim é uma das coisas mais valiosas eu ter sido considerado cidadão amazonense. Por quê? Porque para mim a Amazônia é tudo, é um mundo que não existe igual e que a gente tem que lutar muito para preservar não só o meio ambiente, mas também as pessoas que compõem a Amazônia. Então eu adoro ir para o interior, adoro ter contato com a população do interior
e só faz eu ter mais paixão e amor por esse Estado. Então, quando eu estiver vivo, enquanto eu puder contribuir para ele, para o povo que aqui habita, eu vou trabalhar. Então, essa é a minha missão. Doutor, como que as pessoas que precisam de atendimento na Defensoria Pública podem fazer? É por agendamento? Pode ir nos núcleos que funcionam tanto na capital quanto no interior? Eu queria que o senhor explicasse isso. Eu vou tentar abreviar a minha resposta, porque geralmente a minha resposta é muito grande aqui. Eu sou da época que passava na frente do Shopping Leste às 3h30 da manhã e tinha uma fila quilométrica e você perguntava lá para a pessoa que estava na fila se ela seria atendida naquele dia. Ela dizia, depende. Às vezes eu sou, às vezes eu não sou. E quando eu preciso muito, eu compro a senha do fulano. Então, existia um comércio de senha e a maioria que não conseguia comprar ficava na fila e não era atendido. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi acabar com as filas. E nós fizemos um trabalho, contratamos uma empresa de Belo Horizonte, fizemos aí um trabalho de anos para conseguir acabar com as filas. E com a pandemia, a Defensoria foi obrigada a desenvolver o atendimento virtual. Então, hoje, você precisa de um serviço, o primeiro conselho que nós damos é, entra no site, identifica qual é o seu problema, que você vai lá, é super intuitivo, eu já fiz, né, já testei, você consegue agendar atendimento. Só para pelo site, né? Só para o pessoal de casa situar, o site da Defensoria Pública daqui do Amazonas é o seguinte, é defensoria.am.def.br. Repetindo novamente, defensoria.am.def.br. E tem o 129, que é o nosso DISC tridígito, que você também pode conseguir ali um atendimento rápido, consultar um processo. Você tem um processo já com a gente, não precisa ir na unidade consultar, basta ligar. Hoje todos os núcleos você tem acesso via Telegram e via um aplicativo que nós desenvolvemos lá na Defensoria, chamado Tato Desk. Então vale a pena você tentar o acesso sem se deslocar, porque é possível hoje em dia a Defensoria, ela evoluiu muito. Para finalizar, o que o senhor diria para quem deseja ser defensor público? Olha, eu convido, né, faço um convite para os estudantes de Direito ou os futuros estudantes de Direito que gostem, que tenham na veia correndo a possibilidade de fazer um trabalho social, de agir em prol de quem mais precisa, de defender as causas mais impossíveis, mais difíceis. Esse é o caminho. Quem tem isso na veia, quem tem isso no coração, com certeza se realiza como defensor, independente de qualquer remuneração, porque um muito obrigado de um assistido satisfeito, ele paga qualquer dívida. Então, para quem realmente tem essa verve, quem gosta desse tipo de lutar contra a favor dos mais fracos contra os mais fortes, esse é o papel do defensor público. Defensor Rafael Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Esse espaço fica aberto para uma próxima oportunidade para o senhor. Eu agradeço, coloca o Rafael, né? Não sei se eu estou autorizado pelo DPG a colocar também a Defensoria, mas como todo defensor representa a Defensoria, coloca a Defensoria também à disposição da Cenário, dos telespectadores e de todo o povo do Amazonas. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O Cenário Entrevista vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com um novo convidado e eu te convido também para acompanhar essa edição no nosso YouTube. Se você perdeu essa ou outras edições, é só ir lá que tem todos os programas numa playlist guardada para você conferir. A gente se despede, desejando você uma excelente semana e até semana que vem.